pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A gente está sumido por aqui, né? Ano passado a gente reativou o nosso podcast, foi um sucesso, a gente tem já algumas gravações lá no link da bio, no Instagram da escola. Quem quiser segue, compartilha, se inscreve. E aí, os apresentadores do ano passado se formaram e agora a gente tem novos apresentadores, que é o João Vitor e a Maria Fernanda, que vão estar aqui agora no ano de 2026 com a gente, trazendo informação, conhecimento, debate, ideias. E aí a gente conta com vocês para estar compartilhando, para estar se inscrevendo. E hoje a gente vai ter um novo tema, uma nova entrevista e espero que seja muito bacana para vocês. Conto com todo mundo, hein? Valeu! Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aí, pessoal. Eu sou o João Vitor. E eu sou a Maria Fernanda. Hoje a gente está aqui como coordenadora do projeto Bilingue, que está sendo atuado aqui na escola do Polivalente. E a gente vai fazer umas perguntas para ela hoje, aí a gente vai ser tipo assim, uma retórica, ela vai, responde. E aí vai ser meio essa dinâmica, entendeu? Eu vou começar com as perguntas. De quem foi a iniciativa para o implementamento do projeto? Então, galera, tem surgido muitas dúvidas da comunidade escolar, dos pais, dos responsáveis e até de gente de fora, porque a gente está já compartilhando alguns trabalhos aqui da escola, do projeto intercultural Minas Bilingue. Então, a iniciativa é da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, é um projeto do Estado. E esse projeto, ele tem como objetivo trabalhar uma língua adicional. Essa língua adicional, ela pode ser ou a língua inglesa, pode ser francês, alemão, italiano, espanhol ou mandarim. No caso da nossa escola, a gente está trabalhando como língua adicional a língua inglesa. Sim, mais popular. Exatamente. Sim. Hoje a língua inglesa, tipo assim, a gente for ver no geral, pode ter até uma ajuda para o pessoal que já está começando no ensino médio, que é uma questão do Enem, que é algo que cai, que é importante. Hoje em dia também, não só para o pessoal que só do Enem, porque hoje o inglês eu acho que é algo que agrega uma língua tudo. mundial, né? Isso. Muita gente fala e também agrega muito pro o curso técnico aqui de informática, né? Que a maioria da computação é mais sobre a informática, ajuda bastante. Pode ajudar bastante também no mercado de trabalho hoje em dia. Porque hoje, eu acho que o principal da área é a comunicação, é muito importante, então você ter um idioma mais avançado ajuda bastante, né? Com toda certeza. São bastante. Isso aí. Então, como o projeto foi estruturado? Então, o projeto, a ideia da secretaria, ela se baseou em 3 eixos principais, que foi a escola piloto, a capacitação e o intercâmbio internacional. O que seria isso, né, no popular, para todo mundo entender? Escola piloto é o seguinte, Minas Gerais é muito grande, né? Sim. E só 30 escolas do estado, inicialmente, tem esse projeto hoje. E a gente está tendo essa condição de poder ter esse projeto aqui na nossa escola. Então, a escola piloto são aquelas escolas que estão tendo um projeto hoje, que só são somente essas 30. E o Polivalente faz parte dessas 30. A capacitação é porque a Secretaria de Estado fez um convênio, inclusive vocês que estão no 3º ano agora, fez um convênio com a UFMG, na Faculdade de Letras. Para quê? Para que os professores e estudantes da Faculdade de Letras possam dar cursos de capacitação com apoio técnico para a gente, coordenador, para a gestão da escola e para os professores que estão atuando no projeto. E o intercâmbio cultural é uma ideia que a Secretaria está dando, que é uma oportunidade de tanto professores quanto alunos, os que se destacarem nesse projeto, poderem ter uma experiência internacional de 2 a 6 meses com passaporte mineiro. Inclusive, nós estamos tendo 2 alunas, do ano passado, a Emanuele e a Anúbia, que estão fora, né, do país, uma está na Itália e outra está no Chile, que não veio desse projeto intercultural, porque esse projeto começou agora no ano de 2006, mas já era um projeto, né? Já era um vislumbre da Secretaria de Educação. Então quer dizer que, tipo assim, professores de destaque ou alunos desse ano vão poder ter uma chance de ir pra fora. Pra fora. Aí vai ser decidido mais no final do ano. Isso aí, exatamente. Muito legal. Muito bom, muito legal mesmo. É uma oportunidade, tipo assim, quase única na vida pra uma cidade pequena como a nossa. Isso aí. Eu acho que aqui na nossa cidade Polivalente ter escola bilíngue, né? Muito bom mesmo, porque é uma escola pública que tem um foco no bilíngue, é muito forte. Muito forte mesmo. Isso aí. Pode ser trabalhado outras línguas também no decorrer do futuro. Sim, eu vou falar um pouco sobre isso. Isso aí.
Então, qual é o critério de escolha das escolas participantes? Então, foi um questionamento de muita gente perguntar por que o polivalente foi escolhido, né? E não e outras escolas. Então, isso foi uma escolha da Secretaria de Estado, mas eles levaram em consideração alguns critérios. Qual foram os critérios? O primeiro é a adesão da comunidade escolar. Tá aí a importância de você que está assistindo a gente, que são os pais responsáveis, as pessoas que moram perto da escola, que abraçam a escola e realmente a escola querer abraçar o projeto. O segundo critério utilizado foi o diagnóstico de proficiência, que significa a avaliação dos professores que vão dar a língua aqui, né, a língua adicional aqui na escola. E o terceiro é a educação em tempo integral, que também é uma dúvida de muita gente. Muita gente falou assim, mas peraí, tá acrescentando várias aulas de inglês, de vários componentes curriculares, mas e o componente básico? O componente básico não foi mexido, tá, gente? Tanto que as escolas foram escolhidas de tempo integral porque elas têm uma carga horária maior. Entendeu? Então, se é uma língua adicional, a gente está acrescentando conhecimento, tá bom? A gente não está deixando de dar matemática, física, geografia, química, nada disso. A gente continua dando o componente básico do cotidiano escolar que todo mundo conhece e está sendo acrescentado uma língua adicional. Então, resumindo, não tirou nada, só acrescentou. Exatamente, não tirou nada, só acrescentou. Perfeito. Muito bom. Tá. Quais são as diretrizes, né, a serem trabalhadas durante as aulas e como se organiza a prática? Isso, porque assim, a gente fala que tudo na escrita é lindo, né? A gente tem que saber se na prática está funcionando, né? Então vamos lá. As diretrizes são o seguinte: a ideia da secretaria não é formar um aluno só fluente, até porque a fluência não se dá com um pequeno tempo, todo mundo sabe disso. A ideia é formar cidadão que entenda que existe uma demanda de uma língua estrangeira e que todo mundo que tem a oportunidade de ter essa língua estrangeira sempre estará um passo à frente. Então, a ideia é formar um cidadão para as competências do século XXI. As demandas que a gente tem hoje, Maria Fernanda mesmo citou aqui que vocês são do curso de informática, muito da linguagem técnica... A maioria, tá vendo? Tem língua estrangeira. Então, principalmente o inglês. Então, exatamente. Então, isso já é uma preparação. Não é só para chegar aqui, porque vai todo mundo falar inglês fluente. Não é isso. A ideia não é essa. É ter o contato com a língua e todo mundo entender a importância dela acontecer. O saber e aprender e poder entender. Sim, e aí, Maria, também tem aquela coisa de respeitar a parte do intercultural. O nome do projeto é Projeto Intercultural Minas Bilíngue. Então aprende sobre a cultura também. Vai aprender cultura de vários países, não só da língua inglesa, né? Vai aprender de vários países, vai aprender um pouquinho da França, um pouquinho da Itália, um pouquinho da China. Então, a ideia é respeitar as diferenças, valorizar a nossa língua, que é a língua portuguesa, porque não é porque estamos acrescentando uma outra que a gente não vai deixar de estudar a nossa, a gente vai continuar estudando a nossa língua. E também, aí puxando a sardinha pro meu lado da ciência, vamos puxar um cadinho, a língua estrangeira, não sei se vocês sabem ou já ouviram falar, existem inclusive artigos científicos que comprovam que quando a gente estimula o nosso cérebro com um outro tipo de língua, não necessariamente só inglês, qualquer língua, a gente faz uma coisa chamada na biologia de plasticidade neural, que é quando a gente remodela as nossas conexões, fazendo com que elas se tornem sempre ativas. Então, os nossos neurônios estão lá trabalhando e quando a gente estimula com uma língua estrangeira, a gente consegue fazer com que as conexões fiquem mais ativas. Isso também acontece, por exemplo, numa aula de música, numa aula diferente de uma luta, por exemplo. Potencializar o cérebro. Potencializar o cérebro. É você estimular ele o tempo inteiro. Entendeu? Por isso que a gente fala, a gente que é professor, a gente fala com os alunos, gente, tem que estudar. Por quê? O nosso cérebro aprende por repetição. Sim. Então, se eu repito, ele vai entender que ele vai aprender. Entendeu? E aí, uma outra coisa, que talvez seja a parte mais complexa do projeto, que são desenvolver as competências do século XXI. Os dois aqui já foram meus alunos, hoje não são mais, mas já foram, e eles viveram muito, no ano passado, muitas aulas com dinâmicas diferenciadas, não foi? Muita criatividade. Então, a gente usando a questão do aluno ser proativo, o protagonismo, o aluno buscar o seu conhecimento, que talvez seja um pouco da dificuldade hoje dentro de sala de aula,
que é incluir metodologias que chamam-se metodologias ativas de conhecimento. Ativas por quê, Cristiane? Porque a gente vai ativar o aluno. O professor, ele não está ali como detentor do conhecimento, ele está ali como um mediador, que vai fazer sempre estimulando o aluno. Porque é muito mais fácil para o aluno receber só, né? Receber. E tá cômodo. Mas não, hoje não dá para ser mais assim. Hoje um aluno, quando você questiona o aluno e ele fala sim ou não, beleza. Por quê? Ele tem que saber argumentar, você tem que saber se posicionar. Então as metodologias ativas, elas estão para isso. Então essa língua adicional do inglês aqui no Polivalente, ela precisa e está sendo trabalhada, por exemplo, com música, com diálogos, com a parte artística, né, de desenho. Apresentação, há poucos dias nós tivemos uma apresentação, inclusive, que tá no Instagram, tá, galera? Curte lá, compartilha, do 8º ano, foi lindo. Eles cantaram em inglês, uma música até assim. Sim, eu né? vi. É mais tá complexo. Então, e foi muito legal. Então a ideia é trabalhar os conteúdos de forma diferente. E aí a segunda parte da pergunta é como que está se organizando isso em sala de aula? Na verdade, essa língua vem como um plus a mais, né? Como uma soma a mais. A gente continua cumprindo uma legislação educacional que chama BNCC, Sim. que é Base Nacional Comum Curricular, onde vem o que a gente está acostumado. O plano de estudo. O plano de aula, de estudo, planejamento, tudo certinho. Tá? O que vem agora é agregar conhecimento, né? Existe uma coisa muito legal, que às vezes muitas pessoas nem estão sabendo. Acho que tem pai de aluno que nem está sabendo, que é o seguinte: existem alguns componentes que esse ano são arte, geografia, ciência e matemática, que estão sendo dadas em língua estrangeira. Por exemplo, eu sou professora de ciências do componente comum, né? Então eu dou a minha aula no português normal. Tem uma professora dando aula de ciências em inglês. Então acaba que um ajuda o outro e eles têm oportunidade Foi o de que você ter... falou, né? Que estimula a pessoa a ir treinando. Exatamente, entendeu? Muitos livros hoje são em inglês, você vai ler um artigo científico em inglês, entendeu? Então, quanto mais cedo o aluno conseguir conectar com a língua, é muito mais fácil de entender, não é? Isso aí, galera. Na nossa escola, como está sendo distribuídas as aulas, assim, dinâmica entre uma e outra? Então, vai estar sendo da seguinte forma, gente. O projeto é um projeto novo, né? Ele começou esse ano, de 2026. Então, a gente só tem 6 meses, nem 6, né? Porque janeiro foi férias. Ele tem 5 meses de projeto. Né? Então, o projeto, assim, ele está sendo implementado da melhor maneira possível. A gente tem algumas dificuldades, mas a gente vai vencendo os desafios a partir, né, das coisas que a gente vai implementando. E aí, ele está acontecendo nas turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano e nas turmas de 1º ano do ensino médio. Só que o objetivo, por exemplo, João e Maria não são assistidos pelo projeto, porque estão no 3º ano do ensino médio, estão saindo da escola esse ano. Então, mas a ideia do projeto é que a escola esteja abraçada a todo mundo com esse projeto. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, tem algumas placas no banheiro, no bebedouro, na sala de direção, da supervisão, que estão em inglês, né? Porque o inglês, a língua inglesa, o diálogo a gente constrói se tiver vocabulário. Se você não sabe as palavras, você não consegue construir uma frase, né? Então, a gente está tentando fazer com que a escola inteira consiga ter um pouquinho, né, desse objetivo da secretaria. Você tem um pouco em cada lugar, faz o seu cérebro já processar aquilo que você já está sabendo e absorvendo. Exatamente. Então evolui mais, aprendizado evolui, incrementa mais no cérebro. Exatamente. E vocês esse ano que tem o Enem, né? Sim. Que vão escolher entre a língua ou espanhol ou inglês, né? Sabem a importância de ter o contato com a língua. E aí, é uma coisa que, assim, para encerrar, né, gente, porque eu falo pouco, vocês estão percebendo, né? Uma coisa para encerrar, eu queria muito pedir a ajuda de vocês que estão nos assistindo, pais de alunos, responsáveis pelos alunos, especialmente aqui agora do Polivalente, que perguntem aos seus filhos sobre as aulas, como que a aula está sendo, se a aula foi bacana, o que fez de diferente, o que dentro de casa o aluno já sabe em inglês. Porque a gente implementou um projeto muito legal que tem uns 15 dias mais ou menos, que as salas que são assistidas pelos projetos, os alunos só saem para beber água, ir no banheiro e na secretaria se falar inglês. Então tá lá pregado, né? O aluno não precisa ter decorado isso ainda,
estão todo mundo na fase de aprendizado. Então tá lá pregado do lado do quadro todas essas frases. Então o aluno quer ir ao banheiro, aí ele fala, professor, eu quero ir ao banheiro, speak English. Então ele vai e fala a frase em inglês. Tem uns que ainda não conseguiram falar, ele vai lá ler a frase e pode ir. Então é uma maneira já do pai, da mãe, do responsável, da vovó, do titi, que cuida da criança, do adolescente, e estimulando isso. Ó, que você aprendeu hoje, que legal, fala assim, fala assado. Como que é o alfabeto, como que é o dia da semana, como que tá frita, tá calor. São coisas básicas que eles já viram nesse passar desses meses e acompanhando, né? Estimulando, não, é isso mesmo, lê aqui, essa frase aqui, você já ouviu falar e tal. Estimular o aluno a ouvir música em outra língua. Não é, Maria? Ler, Maria que gosta muito de ler, fazer leitura, né? Mesmo que sejam pequenas coisas, não precisa ser um livro grande, pequenos trechos em inglês. Música estimula muito o cérebro. Não é, Maria? Filme. Eu tenho uma pessoa, fugindo um pouquinho do tema, mas uma história que a minha tia, ela estava fazendo aula de inglês e ela me disse que aprendeu a ler e a escrever em inglês a partir de músicas que ela escutava em inglês, que o cérebro dela foi estimulando, e ela foi pegando cada pedacinho da música que ela entendia e foi juntando, e agora ela sabe ler e falar. E aí, Maria, hoje acontece muito, sabe o quê? Muitos alunos falam isso comigo em sala, professora, eu sei isso é de jogo. Muito, jogo estimula demais. Não é? Eu, né, fugindo igual a Maria falou, fugindo um pouco aqui, eu tenho vários amigos que jogam comigo, até eu mesmo, que não é que sei frases curtas, palavras curtas, né, que estão em inglês, porque a maioria dos jogos que estão aqui no Brasil estão em inglês, não, depois que vão receber a atualização para o português. Então, chega o jogo aqui, o pessoal tem que quebrar a cabeça para saber, entendeu? Então, é muito bom, entendeu? Tá aprendendo isso aqui na escola e, igual ela falou, não é só na escola, vai ter várias coisas que vão estar estimulando, e é isso. Isso mesmo. Então a gente conta com você, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco, daqui a pouco vem o nosso segundo bloco com depoimentos de alunas muito tops. E aí a gente quer que você siga @polivalente_ponte nova. Siga a gente lá, valeu! Então, pessoal, estamos aqui de volta com o segundo bloco, com a Brenda e com a Sofia, e a gente vai fazer a mesma dinâmica do último take, tá? O que você acha de mais interessante no projeto, Sofia? O que eu mais acho mais interessante assim, no projeto é o fato como conseguiram inserir bem o inglês na nossa vida cotidiana aqui na escola. É o que o Cristiano falou. A gente anda pelos corredores, a gente olha para o lado, vê uma janela e tem lá escrito como é em inglês. A gente vai pro banheiro, tem escrito isso também. Fora as partes das perguntas dentro da sala de aula. Ir para a secretaria, ir ao banheiro, tudo em inglês, realmente acho que foi a parte mais interessante. Foi uma mudança muito grande. E você? Eu acho que a forma que a escola inseriu o inglês no cotidiano dos alunos foi muito importante e muito necessário, porque o inglês é uma parte essencial na vida de cada um, para a comunicação, para o estudo, até para o dia a dia mesmo. Então, tipo assim, vocês gostaram mesmo de estar envolvido mais na escola? É uma dinâmica bem interessante, o que vocês acharam? Sim, com certeza. Interessante. Tá, e tipo assim, vocês já viram alguma diferença no aprendizado, né? Com a carga horária, tipo assim, aplicada aqui na escola? Tem alguma coisa de diferença que vocês notaram? O que está acontecendo? Com certeza, os alunos estão tendo, né, mais facilidade de traduzir textos, frases, de se comunicar também, de responder perguntas. E fica também uma aula mais dinâmica, mais prática. Eu percebo que alunos que antes não participavam direito das aulas, porque não sabiam direito em inglês, certas palavras básicas, agora participam mais. É o que a gente comentou aqui, a base de englobar e incluir todo mundo, né, no inglês é perfeito isso. Isso ajuda bastante nos interesses também das pessoas, que algumas pessoas são mais reclusas, aí com esse desenvolvimento do inglês ajuda em coisas que eles gostam, como a maioria das pessoas reclusas, você for generalizar um pouco aqui, que são as pessoas que gostam mais de jogos, que são um pouco mais reclusas, e isso ajuda bastante na comunicação e no desenvolvimento social da pessoa também. Eu, por exemplo, me identifico muito com isso, porque eu sempre joguei jogos e a maioria deles são todos em inglês. O que você acha de mais valioso na aprendizagem de uma nova língua? Principalmente para o ensino médio, né? Como o Jamal falou, que ter um Enem, que você pode escolher entre o inglês e o espanhol. É muito importante que o inglês já tenha não vou Calma. O que você acha de mais valioso na aprendizagem dessa nova língua? Uma nova língua abre portas, né? Oportunidades que quem não tem
a introdução do inglês ou de outra língua estrangeira, acaba não tendo oportunidades para um estudo fora, como as meninas foram fazer um intercâmbio, acaba não tendo oportunidade de emprego, e o inglês é muito importante nisso. Inclusive no Enem, que você pode escolher entre o inglês e o espanhol, você acaba tendo mais facilidade para responder as perguntas e tendo uma base melhor. E aí também ajuda mais na nota, Sim. é maravilhoso que está implementado. Você acredita que a aprendizagem da linguagem inglesa será importante para o seu futuro? Com certeza, principalmente para eu entrar realmente em algum emprego ou trabalho. Hoje, basicamente, é um pré-requisito, na maioria dos empregos, saber inglês. Então, eu acho que vai me ajudar muito, vai me dar muitas oportunidades. Dá uma base forte para vocês que ainda são jovens e, como eu já vamos sair da escola, vocês que estão vindo agora, quando vocês já forem caso fazer uma faculdade, caso vocês tenham oportunidade de tipo assim, ir pra fora, sabe? De ir pra um lugar como os Estados Unidos, ou Alemanha, Suíça, é uma base muito forte pra vocês e faz a sua adaptação ao lugar muito mais fácil. Você se sente mais confiante tendo a oportunidade de uma aprendizagem mais diferente? Como seria isso na prática para vocês? Sim, eu me sinto mais confiante porque tendo uma base no inglês, você consegue ter mais facilidade na vida de estudos, de emprego, facilidades que pessoas que não têm essa base não vão ter. Muito boa. Agora, para fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, deixe pra gente uma frase em inglês aí que vocês estão aprendendo aqui agora pra gente. English can change your life. The English make a difference. Então é isso, tá? Tchau, pessoal. Até o próximo podcast.